Então vamos começar, né? Boa noite a todos, mais uma vez. Gostaria de agradecer, né, em nome aqui da irmã Estela, né, que está cedendo esse espaço. Também a irmã da irmã Estela, né, aqui conosco. Gostaria de... aos vizinhos, né? Gostaria de agradecer, né, a presença de todos, em nome aqui da irmã Estela, que está cedendo esse espaço. Nós estamos todas as quinta-feiras, né? Nós estamos reunindo nas casas, independente de pessoas que reúnem com a gente, né? Fazemos reunião para falar um pouco do Evangelho, falar um pouco da Escritura. Já de começo, dizer, né, para todos vocês, talvez não tenha assim, algum contato ainda com a nossa fala ainda, mas dizer que nós não defendemos uma religião em específico, tá? Nós não defendemos uma religião, nós não somos uma religião, tá? É muito bom que isso fique assim claro, né? Pra gente começar a conversa. Na verdade é um bate-papo que a gente faz, né? E todos podem participar, não só nas casas, mas também no salão que nós reunimos. Hoje é o salão ali da irmã Estela, né? Nós nos reunimos ali embaixo, todo domingo, para falar da palavra, do Evangelho, né? Fazer um estudo da Escritura, porque Jesus falou que é o conhecimento que liberta, né? Esse conhecimento que vai libertar o homem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Esta verdade que nos liberta por completo. Então nós não somos uma religião, nós não defendemos religião, nós defendemos, na verdade, o Evangelho, a Escritura, né? Nós gostamos de falar da Escritura. Eu já fiz parte do sistema, assim, a gente costuma dizer hoje, o termo que nós usamos hoje é sistema religioso. Eu já fiz parte do sistema religioso, né? Do sistema protestante, evangélico, né? Já fiz parte. Você não é evangélico? Bom, eu sou evangélico da Escritura. Nós somos evangélicos da Escritura, tá? Nós não somos aquela religião com CNPJ, que tem uma placa, onde nós defendemos aquela placa. A nossa placa é o Evangelho. A nossa placa é o Salvador Jesus, que veio, né, que veio a esse mundo para trazer a nós um mandamento, uma mensagem de amor, de perdão e de esperança. É isso que nós defendemos, tá? Então, irmãos, a gente sempre começa a nossa fala esclarecendo isso, porque a gente tenta, né, através dos estudos, não transmitir para as pessoas que nós estamos aqui para tentar trazer pessoas para um grupo religioso. Não é isso. Nós estamos aqui para conscientizar as pessoas de algo muito mais sério do que simplesmente fazer parte de um sistema religioso. Mas que as pessoas possam analisar a palavra do Salvador nos Evangelhos, né? Isso tem sido o nosso objetivo. Isso tem sido o que o Pai deu de entendimento para nós, esclareceu nas nossas vidas, para a gente poder transmitir. É claro que tem muitas coisas, irmãos, que nós falamos, que vai de confronto, parece que vai tipo de confronto com a religião. Vai bem de confronto. Por quê que vai de confronto? Porque a gente tenta seguir à risca o Evangelho. Seguir à risca o Evangelho. E seguir à risca o Evangelho não é nos denominar os melhores que ninguém, nem os santos que não têm pecado, tá? Seguir a risco o Evangelho, primeira coisa que nós começamos a ter por característica quando nós começamos a seguir esse Evangelho. Primeira coisa, a hipocrisia, ela começa a dar espaço para o Evangelho. Sempre eu pergunto para as pessoas o seguinte: qual foi o pecado que Jesus mais condenou nos Evangelhos? Não sei se os irmãos aqui já leram os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não sei se vocês já leram todos esses Evangelhos. Não sei se vocês já perceberam qual foi o pecado que Jesus mais condenou. Jesus condenou a mentira? Condenou, né? Condenou. Jesus condenou o adultério? Condenou, né? Condenou. Jesus condenou ser infiel com a esposa, ou a esposa ser infiel com o esposo? Condenou, né? Mas qual foi o pecado que Jesus mais condenou? Tudo que eu citei aqui são pecados, né? São pecados. Na verdade são pecados. Nós não falamos que não é. Tudo isso aí é pecado. Porém, quando nós lemos o Evangelho, nós vamos perceber que o pecado que Jesus mais condenou
foi uma palavrinha chamada hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é a gente tentar fazer de conta de ser pessoas que nós não somos. Entendeu? Eu tentar aparecer uma pessoa para os irmãos que eu não sou. Isso é chamado no Evangelho de hipocrisia. E se a gente começar a ler os Evangelhos, nós vamos espantar, tem horas. Por que nós vamos espantar? Porque muitos aí pregam por aí afora e condenam as pessoas ao pecado. Ah, que somos pecadores. Não estão dizendo que não somos, somos pecadores. Precisamos do perdão de Jesus, da misericórdia dele. Não é verdade? Mas esse pecado que Jesus mais condenou, e se a gente observar com quem ele foi duro de palavra, ou seja, com quem que Jesus brigou nos evangelhos? Jesus brigou com alguém no evangelho, não brigou? Teve um momento que ele falou muito duro de palavra nos evangelhos. Quem foi esse grupo? Quem foi esse grupo que Jesus foi duro de palavra? Os religiosos. Os líderes religiosos. Não é falado na Bíblia fariseus hipócritas? Não usa muitos termos. Seus fariseus hipócritas. Quem eram os fariseus? Fariseus eram os doutores da lei, os líderes daquela religião judaica que existia naquele momento. Naquele momento, na época de Jesus. Até porque não existia ainda essa questão de católico, de evangelho. Não existia ainda porque Jesus estava aqui na terra. Ainda não tinha o cristianismo ainda. Era o judaísmo que predominava. Era a religião judaica. Só que era um grupo religioso que existia nessa época, que Jesus foi duro de palavra com eles, condenou a hipocrisia deles, e foi também um grupo, não sei se alguém já fez essa pergunta para os irmãos, mas eu vou fazer essa pergunta. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Peraí, Judas vendeu Jesus, não vendeu? Todo mundo sabe essa história, não sabe? Judas não vendeu Jesus? Se Judas vendeu Jesus, quem foi que comprou? Alguém comprou se ele vendeu. Ele vendeu por 30 moedas, não foi? Quem comprou Jesus? Quem comprou ali para crucificar Jesus? O líder religioso, os fariseus, os fariseus, doutores da lei, a religião da época. A religião da época gritou, crucifica para Jesus. Né? Então, irmãos, com isso, o que nós queremos anunciar para as pessoas? Que existe uma religião pura e imaculada na Escritura, na Bíblia. Existe uma verdadeira religião. Não sei se os irmãos sabiam disso. Existe uma verdadeira religião na Escritura. Uma única e verdadeira religião. Não sei se os irmãos sabem qual é essa religião. Né? Existe só uma verdadeira, imaculada, fala na Bíblia, imaculada, ou seja, pura diante de Deus. Só existe uma religião. E essa religião... Hã? Sim. Sim. Então, aí nós vamos ler aqui agora, irmãos. Eu gostaria de ler uma passagem que cita isso. Quem é o servo de Jesus, né? Tá certo, é o servo de Jesus. Agora veja bem, vamos ver aqui nas palavras do apóstolo Paulo. Foi um homem muito usado pelo Salvador, Jesus, né? Tiago capítulo 1, versículo 26. Irmãos aí que puder acompanhar, se tiver algum irmão querendo acompanhar também, tem escritura ali. Se alguns dos irmãos quiserem acompanhar. Ó. Aqui em Tiago, que é um livro do Novo Testamento, Paulo vai falar qual é a verdadeira religião. Paulo fala. Não é eu falando, não é qualquer outra pessoa falando. É o que está na escritura, dizendo qual é a verdadeira religião. Vamos analisar, irmãos. E veja, irmãos, por que às vezes isso vai de confronto com muito sistema religioso. Porque muito sistema religioso não quer que as pessoas entendam isso aqui verdadeiramente. Olha só, qual é a verdadeira religião? Se alguém entre vós, Tiago capítulo 1, versículo 26 em diante. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai. Olha só o que Paulo está falando. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Ele vai apresentar para a gente essa religião. Visitar os órfãos e as viúvas
nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Corrupção do mundo. Corrupção do mundo. Aí hoje o que o sistema religioso faz? Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso e outro, não é verdade? Que não pode fazer tal. Mas daí o principal, irmãos, o principal não fazem, que é não se manchar com a corrupção do mundo. Eu pergunto o seguinte, que eu acho que é uma coisa óbvia que todo mundo pode responder. A política que nós temos hoje, principalmente a que nós temos hoje, será que ela é algo, vamos dizer assim, que não tem corrupção? Ou tem corrupção? A política tem corrupção hoje? É o que mais tem. É o que mais tem? É, né? É o que mais tem. Hoje a política virou uma... Como é que se diz? A política hoje virou que nem se fosse uma avareza. Cada um querendo passar por cima dos Do outros. outro, né? É verdade? A política é o corrupto, não é? Se a política é o corrupto, por que será que o sistema religioso está tão ligado a ela? Pedem voto nas igrejas, vende o voto dos fiéis nas igrejas. Não é assim? Se ela tem corrupção nela, e aí quando, por exemplo, um líder religioso aceita algo em troca para vender o voto da igreja, isso é corrupção. Mas a verdadeira religião está falando para se guardar da corrupção do mundo, do sistema, todo sistema que for corrupto. Ah, nós não podemos votar? Podemos. Podemos exercer o nosso papel de cidadão, de votar? Pode. Não tem problema nenhum. O problema, irmãos, é a gente participar da corrupção. O problema é esse, participar da corrupção. Mas aqui Paulo está falando que a verdadeira religião pura e imaculada é visitar os órfãos, é visitar a viúva nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. No período da política, irmãos, eu sempre falo isso, no período da política, irmãos, chega a dar nojo, irmãos. A religião junto com essa corrupção, participando da mesma corrupção. Participando, não é verdade? Mas peraí, a religião imaculada não é para se manchar com ela, é para se reservar. Nós estamos no mundo, nós estamos suscetíveis às coisas do mundo, mas não podemos participar dos mesmos erros dos sistemas que são corruptos, né? Podemos votar? Podemos. Nós não podemos confundir religião ou seguir ao Deus com manchar com um sistema corrupto, né? E quantos líderes, irmãos, vendem voto das suas igrejas, dos seus templos, para os políticos? Quantos deles colocam os políticos lá no altar? Eles falam que o altar é tão santo, aí de repente nenhum coitadinho do irmão lá não pode subir, de repente, não sei. Mas aí o político chega lá e ganha lugar de destaque. Então por que essa acepção? E veja que Paulo aqui fala da verdadeira religião, mas não acabou. Pena, irmãos, que colocaram esse número de capítulo aqui, que você não termina a leitura. Olha só, eu vou ler tudo aqui, ó. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Meus irmãos, continua a verdadeira religião, irmãos, ó, tá? Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O verdadeiro evangelho, a verdadeira religião do Pai, imaculada para com o Pai, não pode fazer acepção de pessoas. Separação de pessoas. Ou seja, se chegou o irmão que tem dinheiro aqui, tem um carrão, ele ganha tapinha nas costas. O irmão lá que não deu dízimo esse mês, o irmão lá que chegou que não tem tanta situação financeira, ele é menosprezado. A verdadeira religião de Jesus não aceita isso. A verdadeira religião pura e imaculada. Por isso eu digo, ó, a Escritura revela pra gente uma verdadeira religião. Qual é essa verdadeira religião? Não é nenhuma dessas placas que está aí por afora. Não é nenhuma dessas placas. A verdadeira religião são pessoas e que se vive esta verdadeira religião, né? Que visita o órfão, que atende o órfão quando tem necessidade, a viúva quando tem necessidade, né? Que não se mancha com a corrupção do mundo, que não faz acepção de pessoas, porque isso é pecado. E vai continuar o texto, olha só. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem, olha só, falando aquilo que eu falei agora,
Porque se no vosso ajuntamento, falou aqui, na vossa religião, no vosso ajuntamento, na vossa reunião, a hora que tiver reunida a igreja, o que Jesus falou? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Não é assim que Jesus falou? Então, olha só, nós estamos reunidos aqui em nome de quem? Do Salvador. Jesus está aqui, eu tenho que crer na palavra dele. Ele falou que estará. Entendeu? Então, irmãos, por que eu estou preso a uma religião que está manchada com a corrupção do mundo? Porque lá dizem que é a casa de Deus. Mas a casa de Deus, Paulo não cansou de falar que somos nós somos o templo do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós. E quando tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, do Salvador, nós estamos reunindo a igreja. Nós estamos reunindo a igreja. Não se vai na igreja, se reúne a igreja. Não é verdade? Então olha só. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, né? E entrar também algum pobre, se entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e se vocês derem atenção, se vocês atentardes para o que traz a veste preciosa, ele disserdes, assenta-te tu aqui do lugar de honra, você que entrou com o anel de ouro, que tem as vestes preciosas, que é bem de situação, assenta aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, ou seja, fica pelos cantos aí, ó. Porventura, não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Vocês não estão fazendo juízo de mau pensamento? Isso não é verdadeira religião. A verdadeira, vamos relembrar? A verdadeira religião pura, imaculada para com o Pai é esta: visitar o órfão e a viúva nas suas tribulações, não se manchar com a corrupção do mundo. Se no vosso ajuntamento entrar um rico, você dá atenção para ele, e menosprezar o pobre, está fazendo juízo de mau pensamento. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Jesus não escolheu os pobres desse mundo para ser rico na fé. É rico na fé, meus irmãos. Hoje o sistema religioso prega mamon, dinheiro, para você ser você ter riquezas nessa terra. Não que Jesus não possa nos abençoar, não é isso. Mas Jesus não ofereceu essas coisas para nós. Essas coisas nós vamos ter se trabalhar, ou conforme a condição de cada um, não é verdade? Eu não preciso preocupar com isso. O Pai nos alimenta. Ele não falou para a gente orar? Dar o pão nosso de cada dia? Ele nos sustenta a cada dia. Ele falou, não se preocupa com o que vocês vão comer, ou vestir, ou beber. Porque essas coisas os gentios procuram. Vocês buscam primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas vai ser acrescentadas na vida de vocês. Estas coisas vai ser acrescentadas na vida de vocês. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrasta aos tribunais? Veja bem, meus irmãos. Hoje, muitas religiões têm menosprezado e oprimem os pobres. Tá? Quando eu falo assim, se você está pobre, alguma maldição está com você. Talvez é porque você não deu dízimo. Talvez é porque você não cumpriu algum ritual aqui da nossa religião. Não é assim? Aí o rico que tem, sempre é bem-aventurado. Ele pode cometer o que ele quiser. Aí o pobre, se pecar, leva a disciplina dos tempos. O rico, se pecar, ninguém dá disciplina para eles. Por quê, irmãos? Porque o dízimo dele é alto. O dízimo dele é alto. Então, nesses templos, vale quem dá mais. Vale quem dá mais. Quem dá mais, vale mais. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, irmãos, a lei real, qual é a lei real? Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de toda a lei. Em qual ponto que está falando aqui, irmão, se nós tropeçarmos? Se fizer acepção de pessoas. Se eu não amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu estou fazendo transgressor
da lei. Eu estou fazendo transgressor da lei. Não é verdade? Irmão, se alguém quiser parar e perguntar, pode, tá? Eu só estou fazendo aqui um início, na verdade, para a gente poder compreender aqui o que a gente tem anunciado, tá? Mas qualquer pessoa quiser parar, perguntar, fazer alguma pergunta, né? Pode sentir à vontade, tá bom? Qualquer pessoa quiser perguntar alguma coisa, pode sentir à vontade, tá? Porque aquele que diz não cometerás adultério, também disse não matarás. O mesmo, o Salvador, o mesmo que disse não pode adulterar, também não pode matar. Se cometereis adultério, mas matar, se não comete adultério, mas mata, está feito o transgressor da lei. Se não mata, se não adultera, mas faz acepção de pessoas, está sendo transgressor da lei. Então, irmãos, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Salvador, ele nos alerta a viver o principal da lei, a lei real. A lei real, veja bem, qual é o mandamento de Jesus? Amor. Jesus resumiu toda a lei e os profetas no mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu pergunto para os irmãos, a religião tem conseguido viver isso? Ou pelo menos anunciar isso? Nós temos visto isso nos templos, pessoas não fazendo acepção de pessoas, pessoas atendendo o órfão, atendendo a viúva, não menosprezando o pobre. Engraçado, né, irmãos? Jesus disse que ele deu aos pobres para ser ricos na fé. Não é verdade? Não é aos pobres o rico da fé? Por que os templos, hoje em dia, principalmente nos nossos templos, irmãos, tem dito para as pessoas que é para ir buscar Deus em troca de alguma solução material, em troca de uma bênção, em troca de uma propriedade? Por que muitos têm feito isso, sendo que o Evangelho de Jesus não é esse? Sempre eu faço a seguinte pergunta: quem foi que ofereceu esses bens materiais no Evangelho? Quem que ofereceu esses bens materiais? Que chegou lá no Evangelho e falou assim: olha, vem a mim que eu vou te dar esses bens materiais. Quem fez isso? Espanta, irmãos, Satanás. Satanás chegou diante de Jesus e falou assim: olha, se você me adorar, te darei todos esses reinos e riquezas do mundo. Satanás fez a proposta para o Salvador, mas o Salvador rejeitou: para trás de mim, Satanás. Agora, irmãos, a mesma proposta que Satanás fez para o Salvador, muitos templos estão fazendo para os seus fiéis. Vem para a nossa igreja que a sua empresa vai prosperar. Vem para a nossa igreja que você tem uma bicicleta, Deus vai te dar uma moto. Ou você tem uma moto, Deus vai te dar um carro. Ou você tem um carro nacional, Deus vai te dar um carro importado ou alguma coisa assim. Sempre buscando o jogo de interesse para atrair as pessoas. E aí atraem essas pessoas, e o que eles pedem dessas pessoas? Sempre pede algo em troca. Aí vem aquela manipulação do dízimo. Aí vem a manipulação do dízimo. Olha, se você der os 10%, Deus vai te abençoar. Deus vai abrir a janela do céu sobre vocês e vai te dar. E aí o que acontece? Cada fiel ali começa a dar os 10% de dízimo nos templos, né? Os 10% do seu salário. E aí, irmãos, algo que muitos até se escandalizam quando eu falo isso, irmãos, né? Até se escandalizam. Dízimo é bíblico? É. Dízimo é bíblico. Agora, irmãos, aqui está o segredo. Nós não falamos que dízimo não é bíblico. Muitos nos acusam aí falando que a gente é contra dízimo. Dízimo é bíblico. Agora, qual é o dízimo da Escritura? Qual que é o dízimo da Escritura? Esse é que a gente tenta anunciar para as pessoas. Qual é o dízimo que está nas Escrituras? Qual que é o dízimo que está nas Escrituras? É esses 10% do seu salário? Para um templo que não é casa de Deus? É isso que nós temos que acordar. Irmãos, Malaquias, sempre eu vejo o argumento desses religiosos, dizendo que o dízimo está lá em Malaquias 3,10, ele é só o versículo 10, dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, né, irmãos? Para que haja mantimento. Mantimento, irmãos, na minha casa. Isso no Antigo Testamento, que a casa era Jerusalém. Mantimento.
eu já, até, de tanto alguns líderes me criticar, eu falei assim, olha, inclusive eles sabem disso, tá, irmãos? Eu fiz o seminário, para ser pastor. Estava no último semestre. Foi quando eu não consegui mais, irmãos. Tanta manipulação. E eles sabem a verdade. Por que que eu chamo eles? Eles me criticam, eu chamo eles e falo, não, vem aqui, se você me provar a verdade, eu paro de falar isso e peço perdão para as pessoas que eu estou falando isso. Se você me mostrar a verdade. Mas eles sabem, irmão. Sabe por quê? Eu vou contar um caso que aconteceu no seminário. Eu estava estudando no seminário. Fui até quase o último semestre, estava terminando. E ali já tinham pessoas ali, né, irmãos, que já estavam assumindo o cargo de pastor. Porém, não tinha terminado o seminário ainda. Mas já estava atuando como um. E eu lembro quando eu estava começando a ver essa verdade. E eu li o livro de Malaquias. E eu cheguei para esses irmãos e perguntei, falei, irmão, você sabe quem que estava roubando lá em Malaquias? Porque não fala que roubará o homem a Deus lá em Malaquias? Roubará o homem a Deus? Falei, irmão, sabe quem estava roubando lá em Malaquias? Os sacerdotes. Eram os sacerdotes que estavam roubando. Aí esse irmão, dois irmãos lá, eu lembro como hoje, irmão, dois irmãos, eu não gosto de citar nome pra não, né? Não precisa. A gente só conta o caso para as pessoas terem como experiência. Sabe o que eles falaram pra mim? Ué, irmão, você tá acordando agora? Agora que você viu isso? Irmãos, eles sabem a verdade. Eles enganam as pessoas porque querem, mas eles sabem. Eles sabem a verdade, eles sabem toda a verdade. Aí, irmãos, eu falei assim, irmão, mas você sabe a verdade, por que você pede dízimo lá na sua igreja? Ele falou, irmão, se a gente for mexer nisso aí, a gente vai ter problema. É mexer em caixa de abelha. Ele falou assim, casa de abelha. Porque eles não vão aceitar falar a verdade disso aqui. Porque, querendo ou não, o dízimo das pessoas mantém os templos. E a ganância de muitos. Tá entendendo? Se a gente for falar a verdade nesses templos, a gente vai ter problema. Então, quem sou eu para enfrentar esse império? Falou desse jeito, irmãos. Quem sou eu para enfrentar esse império poderoso? E aí, irmãos, aqui em Nova Olímpia, eu falo que não é segredo para ninguém. Eu não tenho que esconder nada de ninguém, tá, irmãos? Assim, eu sou uma pessoa muito franca, eu falo ali o que eu penso, o que eu vejo na escritura. Então não tenho que esconder nada de ninguém. Aqui em Nova Olímpia, os pastores já se reuniram para tentar fechar o nosso programa de rádio. Porque a gente tem falado isso aqui para as pessoas estão começando a acordar para a verdade, para a escritura. Entendeu? Já tentaram reunir várias vezes para fechar meu programa. E aí já reuniram entre eles para ver o que ia fazer comigo. O que eles poderiam, qual atitude, porque eu tava, assim, eu falava lá, né, falei assim, ó, se eu estou errado, irmãos, vem aqui e mostra a verdade, eu abro o meu programa, tá aberto espaço, vem aqui, abre a Bíblia e fala que eu estou errado, irmãos, fala que eu estou errado, e não aparece um, irmãos, porque eles sabem a verdade. Inclusive teve um irmão, conhecido aqui do irmão Rudy Fariston, que ele saiu do templo, irmãos, ele saiu depois que ele ouviu uma conversa entre pastores, os pastores não perceberam, eles nem ligam para isso, não perceberam que o irmão estava perto. Sabe o que eles falaram, irmão? Fala aí, Rudy. O que eles falaram? Falaram assim, ó, não adianta nós debater contra o César ou o dízimo. Ele tá indo na Bíblia, ele tá indo na verdade. Vamos falar para os irmãos na rádio que é fé. Tem que dar por fé. Esse irmão, não vou citar o nome aqui, no outro dia saiu da religião. Quando ele ouviu os pastores falar isso. Então, irmãos, a gente não está aqui brincando. A gente não está aqui querendo enganar ninguém. Irmãos, olha só, nós estamos levando um evangelho de graça. Nós não queremos dinheiro das pessoas. Entendeu? Não tem nada que querer enganar ninguém. Entendeu? E o engano que está na escritura, os falsos profetas, ele tem uma característica. Qual que é a característica dos falsos profetas? A característica do falso profeta é ganância. É a principal característica dele. Eles vão enganar para ter em troco. Qualquer passagem da escritura, irmãos, que falar sobre falsos profetas, tem uma aqui que é bem interessante, que é de Isaías, profeta Isaías, que recebeu essa palavra do Salvador. Isaías 56, 11. 56, 11. Olha só, irmãos. 10, vamos do 10 em diante. Olha só. Isaías 56, do 10 em diante. Todos os seus atalaias são cegos. Atalaias eram os líderes da época. Sacerdotes. Nada sabem. Todos são cães mudos. Nada podem ladrar. Andam adormecidos. Estão deitados e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos. Estes cães, olha só, são gulosos. Não se podem fartar. Não se pode fartar eles, que ele mais tem. Irmão, chega num templo desse e fala assim, irmão, pastor, eu entendi que dízimo é você ajudar o próximo. É você pegar o alimento e ajudar teu próximo. Eu entendi que o dízimo é isso.
Fala isso pra ele, ó, não vou dar o dinheiro esse mês não, vou comprar um sacolão, vou ajudar meu próximo. Fala isso pra você ver nos templos hoje. Entendeu? Não, tem que ser pra eles, tem que ser em dinheiro. Esses cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Irmão, lê na Bíblia aí. Lê esse versículo na Bíblia, Isaías 56:11. Lê na Bíblia. Estes cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Por que esses homens não lêem essa passagem da Bíblia? Só para eles mesmos, né? E pior que tá na Bíblia de qualquer um. Qualquer Bíblia, irmão. Pode pegar Isaías 56, se quiser anotar, Isaías 56:11, irmãos. Está na Bíblia de qualquer pessoa. Eles não vão ler. Eles não vão ler isso aí. Nunca vão ler isso aqui. Essa aqui são para eles mesmos. É para eles. Esses cães são gulosos, não se podem fartar, eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. São gananciosos. São gananciosos. Tá, irmãos? Malaquias são 4 capítulos. Você vai ver lá. Uma passagem muito importante, irmãos. Não existe dízimo de dinheiro na Bíblia, tá? Eu já pedi para os pastores, falei assim, ó, irmãos, falei para eles, se vocês me mostrarem na Bíblia alguma passagem que fala que dízimo é dinheiro, eu me dou por vencido, eu peço perdão para os irmãos, vou lá na rádio e falo assim, ó, irmão, desculpa que eu estava errado. Se vocês me mostraram um versículo da Bíblia falando que dízimo é dinheiro, um versículo, só pedi para eles um versículo, sabe por quê, irmãos? Não existe. Não existe. Olha só, eu vou ler uma passagem de Deuteronômio. Aí eles falam assim, mas é porque não existia dinheiro naquela época. Já existia. Desde Gênesis 17, quando José foi vendido como escravo. O José não tem do Egito? Foi vendido por não sei quantas moedas de prata, moeda corrente entre mercadores. Gênesis 23, quando Abraão compra o túmulo de Sara por 400 ciclos de prata, moeda corrente entre mercadores. E aí vai. E aqui essa passagem de Deuteronômio 14, ela deixa muito claro isso. Deuteronômio 14... Deixa eu ver se é do 21. 14:22, né? Então vamos lá. Isso, ó. Olha só, irmão, que interessante. Deuteronômio. Deuteronômio foi escrito por Moisés no Monte Sinai. Eles estavam no deserto ainda. Eles não tinham chegado na Terra Prometida ainda. Não tinha como nem eles dar dízimo ainda. Mas já era uma promessa, já era uma mensagem do Criador para o povo de Israel dar o dízimo, o alimento. Vamos ver aqui, ó. Certamente darás os dízimos de toda novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. O dízimo é da onde? Ah, irmão, mas não tinha dinheiro naquela época. Vamos ver nesse texto o dinheiro, irmãos. Vai falar de dinheiro nesse texto. Olha só. Certamente darás o dízimo de toda novidade da tua semente, que cada ano recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que é escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos. Comerás o dízimo. Nós podemos comer dinheiro hoje? Né? Não, comerás o dízimo. Olha só, do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido, se for longe o caminho, porque muitas tribos vai ficar longe de Jerusalém. Se for longe, o que vocês vão ter que fazer? Olha só o que vocês vão ter que fazer. É aqui o Criador falando para Moisés, lá no Monte Sinai, para o povo de Israel. E quando o caminho te for tão comprido, que não os possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor, teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. O que o Criador está falando aqui? Se for longe, você vende o dízimo, o cereal, a vaca, a ovelha. Pega o dinheiro na sua mão, ata na sua mão, e aí faz o quê? Dá lá para o sacerdote? Olha só. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, aquele dinheiro que você vendeu porque era longe o caminho. Era longe, então você tinha que vender. Não tinha caminhão para transportar o gado, para transportar a ovelha, para transportar o arroz, o feijão. Não tinha, era cereais, né, naquela época. Estou dando um exemplo. Entendeu? Não tinha caminhão. Então o que eles tinham que fazer? Vendia, atava o dinheiro nas suas mãos, ia até Jerusalém, que é o lugar que o Senhor colocou o seu nome, está dizendo aqui. Tá?
E aí era para comprar tudo que desejava a tua alma, ó, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, come. Ou seja, o dízimo que era para levar é longe, não dava para levar. Então vende, chega lá, você compra o dízimo de novo, que é o alimento, o cereal, a vaca, a ovelha. Come tu e tua casa, e ele vai falar, ó, come tu e tua casa e alegra, porém, não desampararás o levita, era os sacerdotes, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Os levitas não receberam terra para plantar e colher. Por isso que as outras tribos tinham que levar o alimento, porque os sacerdotes não tinham terra para plantar. Mas daí o que estava acontecendo? Malaquias fala isso. O que estava acontecendo? O povo de Israel estava levando esse alimento, esses animais, para Jerusalém, para levar esse dízimo. E aí o que estava acontecendo? O sacerdote tinha que pegar o dízimo do dízimo e oferecer como sacrifício para a remissão do pecado. Tinha que pegar o animal puro e oferecer para a remissão do pecado deles, do sacerdote e do povo. Entendeu? Deles e do povo. E aí o que o sacerdote estava fazendo? Em vez de ele pegar o animal puro, ele estava pegando o animal aleijado. Aí Deus vai falar para ele, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí o que os homens falam hoje? Olha, vocês estão roubando a Deus quando não dá os 10% de dinheiro para o templo. É isso que eles falam. Mas está muito claro lá em Malaquias. Malaquias, a exortação para o sacerdote. Malaquias 2:1 deixa muito claro. Malaquias 2:1. Malaquias é bem curtinho o livro. Pouco tempo a gente consegue ler todo. São 4 capítulos só. Ó. E agora, ó sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. No capítulo 1, já fala aqui, ó, antes do Criador falar que essa exortação era para eles, já fala, ó, peso da palavra do Senhor, no capítulo 1 de Malaquias, contra Israel pelo ministério de Malaquias. E vos amei, diz o Senhor. Eu vou pegar aqui do versículo 6, que já fala, ó, o filho honrará o pai e o servo a seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes. É para vocês, sacerdotes, que desprezais o meu nome, diz. Em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar o pão imundo e dizeis, em que havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego, ó o dízimo, era para ser um animal puro, estava levando animal cego. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo quer dizer aleijado, ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-te ao teu príncipe, terá ele agrado em ti. Então o que esse sacerdote estava fazendo? Em vez de apresentar o animal perfeito, ele estava apresentando um animal cego. Ele pegava do povo de Israel, não exortava que tinha que ser perfeito, pegava e apresentava a si mesmo. Aí o Criador vai falar lá no capítulo 3 que ele estava roubando o Criador. Porque eles não estavam oferecendo perfeito, mas estavam oferecendo animal roubado. Vocês estão me roubando nos dízimos, nos alimentos que eles trazem. Vocês estão me roubando. Entendeu? Vocês estão me roubando nisso. Agora, irmãos, Deus tem bênção para nós? Tem. Mas essa bênção, irmãos, não está ligado com você pagar a Deus. Você não precisa pagar a Deus para ter a bênção. Tá? Eu falo sempre o seguinte, o dízimo, esse dízimo aqui de levar alimento, é do Antigo Testamento. No próprio livro de Malaquias, aqui nesse livro de Malaquias, no último capítulo, no próprio 3, capítulo 3, que eles falam que é para levar o dízimo à casa do tesouro, que está roubando a Deus, eles lêem no 10, né? Se eles lessem 7 versículos à frente, irmãos, eles iam perceber que o dízimo do Novo Testamento é outro. Olha só, 16. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro. Aquele que teme ao Senhor, fala cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Quem que vai ser particular tesouro? Os que temem ao Senhor. No Antigo Testamento, trazei o dízimo à casa do tesouro, Jerusalém. Hoje, quem é a casa do tesouro hoje? Somos nós. Particulares tesouros, Senhor. Serão para mim particular tesouro. No Antigo Testamento fala, trazei o dízimo à casa do tesouro. Hoje, no Novo Testamento, o dízimo tem que ir para a casa do tesouro. Quem é a casa do tesouro hoje? Meu próximo, meu irmão. Irmão, mas com que base o irmão fala isso? Da boca de Jesus.
Da boca de Jesus eu falo. Vamos usar aqui a boca de Jesus, que é melhor que qualquer homem falando. Mateus 25, do 31 em diante. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à direita. Se naquele dia você estiver na direita, saiba que você é a ovelha. Mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Olha o dízimo. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos, as ovelhas, lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, quando vocês fazem aos meus particulares tesouro, a mim vocês estão fazendo. Porque o mandamento de Jesus não é amar a Deus e amar o próximo? Como é que eu disse que eu estou servindo a Deus num templo, fazendo liturgias religiosas, que é do Antigo Testamento, e estou dizendo que estou servindo a Deus? Servir a Deus é servir o próximo. Servir a Deus é amar o próximo. Servir a Deus é não fazer acepção de pessoas. Servir a Deus é atender o órfão e a viúva nas suas tribulações. É não se manchar com a corrupção do mundo. Isso é servir a Deus. Segundo a palavra de Jesus, segundo as palavras da Escritura. Mas também dirá os que estiverem à sua esquerda, os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deram de comer. Os bodes, não deu de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestiram, ou seja, eles não deram. E estando enfermo na prisão, não me visitastes. E então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes a mim. Irmãos, quem estava roubando em Malaquias? Os sacerdotes. Quem está roubando o dízimo hoje, que eles falam que é o povo que não leva 10%, quem está roubando é eles. Porque esse dízimo era para ir para o órfão, era para ir para a viúva, era para ir para o irmão que tem necessidade, não era para ir para eles. Então eles estão roubando o dízimo, assim como os sacerdotes naquela época roubavam. Olha o que Jesus vai dizer naquele dia para a salvação, irmãos. Vai reunir dois grupos, a ovelha direita, e vai dizer para a ovelha: venha para o reino do meu Pai. Por quê? Porque você expulsou demônio? Porque você orou, profetizou, expulsou demônio, falou, fez maravilhas? Não, porque vocês me deram de comer. Quando, Senhor, te fizemos isso? Quando vocês fizeram aos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Pelo contrário, irmãos, aqui em Mateus 7, Jesus vai mandar um grupinho. Jesus vai mandar um grupo para o diabo e seus anjos. Jesus vai mandar um grupo para o diabo e seus anjos. Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, não é você fazer o mal para o próximo, porque você não quer que seja feito para você. Se você não quer que as pessoas façam bem para você, então faça o bem para o próximo. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, irmãos, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos, irmãos, são os que entram por ela. Muitos estão perdidos, irmãos, nesse falso evangelho. Entendeu? Poucos, irmãos, a porta é estreita, poucos vão ouvir o verdadeiro evangelho, irmãos. Porque esse verdadeiro evangelho parece loucura para os donos de templo. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Muito bonito, como ovelhas. Mas interiormente são lobos devoradores. Eles não vão parecer... muitos aí falam que eu sou falso profeta, porque eu falo essas coisas. Mas veja bem, o falso profeta não vai vir falando verdade. Ele não vai vir com cara de lobo. Ele vai vir com cara de ovelha. Ele vai enganar muitos. O falso profeta, ele não vai ter aparência de mal. Ele vai ter aparência de bem. De pessoas boas. Mas no interior são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis.
Aí ele começa a dizer aqui, ó, não pode, toda árvore que der fruto bom, tal, né? Essa vai, ó, nem todo que diz, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Ah, Senhor, eu não dei de comer, não dei de beber, mas eu profetizei, eu expulsei demônio. Você não me deu de comer. Ah, profetizou? Expulsou demônio? Fez maravilhas, milagres? Não me deu de comer. Você não teve amor, você não viveu o meu mandamento, você viveu liturgias religiosas. Irmãos, se você pergunta para qualquer pessoa hoje, que diz aí ser evangélico e tal, né? Se você falar, o que eu preciso fazer para seguir a Deus? O que as pessoas vão falar? Você precisa dar o dízimo, você precisa fazer campanha de jejum e oração, você precisa, não pode faltar nenhum domingo de culto. Não é isso que as pessoas vão falar? É isso que é seguir a Deus, para muitos aí. Mas aí, irmãos, o Evangelho fala que a verdadeira religião, nós lemos aqui agora, que é amor, tratar bem as pessoas, não se manchar com a podridão do mundo, com a política corrupta do mundo, que eles estão manchados. Veja bem, Mateus capítulo 6, deixa pra gente muito claro, irmãos, o que Jesus falou quanto à questão das liturgias, dessas práticas que muitos fazem. Olha só. Guardai-vos de fazer a vossa esmola, Mateus 6, diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças trocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Mais uma vez, ó, hipócritas, hipocrisia. Nas suas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, olha só, irmão, Jesus falando, irmãos, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas suas sinagogas, nos templos, e às esquinas das ruas. Eles oram por aí, olha só, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual? De serem vistos. Mas tu, Jesus falando, irmãos, mas tu quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. O que Jesus está falando aqui? Tem muitos que oram só para serem vistos pelas pessoas. Mas você, quando for orar, entra em secreto no teu quarto e ora com o Pai. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Não é para orar para ser visto, igual fazem os hipócritas. Os hipócritas. E orando, não usei de vã repetição. Aqui ele vai falar a oração do Pai Nosso, ensina, que nós já conhecemos bem, né? Que tem uma mensagem muito importante também, a oração do Pai Nosso. Mas eu gostaria aqui, ó, aqui, pulando para o versículo 16. E quando jejuardes, olha só, irmão, totalmente contrário do que é feito hoje, irmãos. Não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejua. Ou seja, jejua e mostra o rosto cansado. Ah, jejuei hoje. Estou cansado, jejuei. Mas aqui está falando que, olha só, não é para fazer isso. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. A galardão é recompensa. Qual é a recompensa que eles receberam? De serem vistos, é isso que eles estão buscando. Porém tu, olha Jesus falando, porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. O que é feito hoje? Campanha de oração. Mas peraí, não é para fazer campanha de oração. Campanha de jejum e oração. Mas peraí, Jesus está falando que não é para fazer para ser visto. Chega a ser anunciado os carros. Sim. Não é para fazer para ser visto. Jesus está falando. Jesus falou para entrar em secreto. Nós podemos orar aqui, irmãos? Podemos. Podemos, sem problema nenhum. O problema é que muitos fazem essa campanha de oração para ser visto pelos homens e para chamar pessoas para os seus templos e falar, lá são pessoas de Deus. Lá são pessoas fervorosas. Mas Jesus não está procurando hipócritas. Jesus está procurando pessoas que observam o Evangelho e seguem conforme ele pediu para a gente seguir. Olha o que Jesus está falando. Peraí, Jesus falou para não fazer jejum
para ser visto. Hoje é feito campanha de jejum. Mas peraí, Jesus falou para não fazer igual aos hipócritas, que faz para ser visto, que faz para ser adorado pelos homens, ser reconhecido pelos homens. Jesus falou para fazer em secreto. E aí, irmãos, existe uma bênção espiritual e até de Deus suprir nossas faltas, não dar riqueza para ninguém. Jesus não ofereceu riqueza para ninguém. Ele ofereceu suprir nossas faltas. Que está lá para a gente finalizar. Depois eu vou abrir aqui para alguma pergunta dos irmãos, para a gente encerrar. Tá? Para finalizar aqui, Isaías 58. Olha que texto magnífico, irmão, que vai comprovar o evangelho. Porque Isaías, irmãos, é a palavra de quem? De Isaías? Não. Isaías é a palavra do Criador. O Criador deu a mensagem dele para o profeta Isaías escrever, né? Isaías, escreve, estou dando a mensagem para você. É assim diz o Senhor, né? Assim diz o Criador. Olha só. O verdadeiro jejum, muitos colocaram esse título aqui, que eu recomendo não ficar preso a eles, e ler o texto da Bíblia. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós? Isso aqui, irmãos, foi uma profecia que aconteceu no Evangelho. Não sei se os irmãos têm conhecimento daquela passagem lá do Evangelho, que os discípulos, que os fariseus chegam diante de Jesus e falam assim, olha, os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam e seus discípulos não jejuam. Aí Jesus fala assim, pode os amigos do cordeiro jejuar antes do cordeiro ser morto? Pode isso acontecer? Não, ele não está morto ainda. Entendeu? Não é assim que Jesus fala? Então essa aqui é uma profecia que é para isso, olha só. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Afligir a alma, né? Ah, tá fazendo jejum, tô sem comer. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Tipo assim, jejuei, agora Deus tem que me ouvir. Vai ter que me ouvir, eu jejuei. Peraí, irmão, você é atentar a Deus. Não é que seja feita a tua vontade? Como é que agora eu vou jejuar para fazer moeda de troca com Deus? Ah, Deus tem que me ouvir agora. Não, irmãos. Se quiser jejuar, não pode falar, agora nós estamos falando aqui, não pode falar que jejuou, tem que lavar o rosto para que não pareça. E outra coisa, você não pode requerer esse trabalho em troca. Ah, porque eu jejuei, agora Deus vai ter que me ouvir. Não. Entendeu? Olha só. Eis que para contendas e debates jejuais. É para contenda e debate, ou seja, aí um jejua para falar que é mais fervoroso que o outro. Aí fica aquela briga, quem é mais santo, quem é mais fervoroso, e vira essa briga toda. Entendeu? E nada de evangelho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? É este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, fique sem comer, né? Sofra ali, que incline a cabeça como junco, que estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza. Era um ritual do Antigo Testamento, esse tipo de jejum. Que o jejum também era um luto. Quando a pessoa morria, fazia o jejum, era luto. Jejum é luto também, no Antigo Testamento. Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Olha só. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça a atadura do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e que recolha em casa os pobres e aterrados? Lembra que Jesus falou? Tive fome e me deste de comer. Tive nu e me vestistes. Quando, Senhor, eu te fiz isso? Quando vocês fazem a qualquer um dos meus pequeninos irmãos. Então, aí vem a promessa, irmãos. Olha só. Quer a promessa de Deus? Qual que eu tenho que fazer? Deixar livre os quebrantados, despedaçar o jugo, fartar. Deixar livre os quebrantados quer dizer deixar as pessoas livres, decidirem. Isso, não ficar colocando fardo pesado que eles colocam nas pessoas. Quem é os quebrantados? Os servos, que se quebrantou diante de Deus, querem servir a Deus. E muitos estão lá querendo servir a Deus, mas ensinam errado para elas. E aí é para deixar livre, para ensinar a verdade para eles, para que eles possam realmente seguir a Deus. Aprisionados dos quebrantados, dos servos, das ovelhas. Entendeu? E aí olha só. Aí vem a promessa, irmãos. Mas a promessa está ligada aqui, a dar 10% do meu dinheiro na igreja. Qual que é a promessa aqui? Se despedaçar o jugo e se fartar a alma aflita. Dá o pão para a alma aflita. Olha só. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Quer ser curado, irmãos?
Quer receber milagre de Jesus? E sempre eu falo, Jesus cura, cura. Agora, o que esses homens estão fazendo, tá? Por outro lado, também a milagre vai ser instrumento de maior engano. Está lá em Mateus 24. Vai aparecer muitos falsos profetas e vão fazer grandes prodígios, sinais, maravilhas, milagres. E vão enganar a muitos. O milagre também é instrumento de engano. Tem o milagre que é de Jesus e vai ter o milagre do falso profeta. O milagre do falso profeta, você tem que dar dinheiro, 10%. Você tem que jogar Deus na parede. E muitas outras coisas. O milagre de Jesus está aqui, ó. Quando é que eu recebo o milagre de Jesus? Quando eu despedaço todo o jugo. Quando eu deixo livros quebrantados do Senhor. Quando eu dou pão ao faminto. Quando eu dou vestes aos que precisam de necessidade. Nós não falamos aqui para sustentar quem não quer trabalhar, irmãos. Não é isso. É uma viúva que não tem ninguém por ela. Não fala ali? Entendeu? O órfão, a viúva? O órfão que talvez não tenha os pais por ele. Nós não estamos falando aqui para sustentar pessoas que podem trabalhar. Não é isso, tá? Que muitos tentam desviar a nossa fala, irmãos. Porque eles não querem que as pessoas cheguem ao entendimento. Então começa a falar, colocar a palavra na nossa boca, para as pessoas não ouvir a gente. Mas aqui a verdade é o seguinte, tá aqui, nós lemos, é para acolher o órfão, é para acolher a viúva. Alguém, um desterrado, uma pessoa que veio de outro lugar, que está aqui, que não está tendo, entendeu? Que está precisando ir para outro lugar, de repente você dá uma ajuda, normal. Tá? Não é para sustentar quem não quer trabalhar, isso não. Ó, aí vem a promessa de Deus. Quando nós fizermos isso, para receber o milagre do Salvador, do verdadeiro milagre, eu tenho que despedaçar o jugo, eu tenho que atender o órfão, a viúva, deixar livros quebrantados, dar pão para o faminto, dar veste para o nu, né? Então, aí vem a promessa, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Aí vai vir a tua cura. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então você vai clamar, então clamarás, e o Senhor te responderá. Quando é que Ele vai nos responder? Quando nós despedaçarmos o jugo. Quando nós alimentarmos o faminto, o órfão, a viúva, tá? Despedaçar o jugo. Quando nós fizermos essas coisas. E se abrires, olha só, volta a falar, olha só, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso. Se tirares do meio de ti o jugo, ele volta a repetir, ó, o estender do dedo, nós somos santos e vocês pecadores, estender do dedo, tá? O falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, ele fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Muitos citam esse versículo, mas não lê um pouco acima. Eles não lê a parte de cima. Porque a parte de cima está falando que você vai ser um jardim regado, que você vai receber a cura, você vai receber a bênção quando você viver o verdadeiro evangelho. Atender o órfão, a viúva, não se manchar com a corrupção do mundo. Quando você não fazer acepção de pessoas, tratar todos os irmãos igualmente, deixa Jesus julgar. É Ele que vai julgar, não é nós. Eu não posso, quem sou eu para julgar? Para falar que o irmão não vai para o céu? Que o irmão está em condenação, que o irmão é endemoniado e outros adjetivos a mais. Quem sou eu? Não sou eu que dou o Espírito do Pai. Porque o que é que nos cela? O que é que nos dá salvação? O Espírito do Pai, que vem morar em nós. Nós somos o templo do Espírito do Pai. É Ele que nos dá entendimento, irmãos. Agora, é muita coisa, viu, irmãos? É muita coisa. Uma noite aqui seria muito pouco para a gente passar muita coisa assim, do básico do Evangelho. Mas só uma coisa que eu peço para os irmãos. Só uma coisa que eu peço para os irmãos que me ouvem. O Salvador disse o seguinte: aquele que bate, eu abro a porta e ceio com ele. Você é com ele. Irmãos, não precisa confiar no que eu estou falando. Eu tenho maior sinceridade e humildade de falar isso. Não precisa confiar no que eu estou falando. Porque eu sei o que aconteceu comigo. Eu bati na porta. Jesus, me mostra qual que é a verdadeira religião. Me mostra onde está certo. Onde está certo? O que eu posso fazer para te seguir corretamente? Eu fiz isso, eu bati a porta. Jesus abriu a porta e me deu entendimento. E eu creio que isso Ele vai fazer com todos aqueles que baterem a porta. Estou em dúvida, não sei em quem confiar. Bate na porta. Jesus, Salvador, mostra para mim a verdade do Evangelho. Começa a ler o Evangelho.
Começa a analisar as coisas. Me mostra a verdade. Jesus vai nos abençoar com a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará, deixe livres, libertos os quebrantados. Essa é a palavra de Jesus, irmãos, tá? Que possamos refletir sobre o Evangelho, irmãos, sobre a palavra do Salvador, para que nós possamos, irmãos, realmente servir Ele em verdade, em espírito e em verdade, adorar em espírito e em verdade. É isso que Ele pediu, para a gente adorar Ele em espírito e em verdade. Verdade, irmão, sinceridade, né? E humildade para reconhecer que nós não somos nada sem Deus. É Deus que capacita cada um de nós, é Deus que dá entendimento, é Deus que ilumina, entendeu? É o Criador dos céus e da terra, aquele que enviou seu Filho para morrer na cruz, que morreu por nosso pecado, para nos livrar dos nossos pecados, e que vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja, entendeu? Ele vai vir buscar a sua igreja. Ou a igreja vai até ele, né? Ou a igreja vai antes até ele, porque a igreja são pessoas, né? Ele vai vir buscar. Jesus não vai vir buscar prédio, igreja tal. Ele não vai vir buscar, vai vir buscar pessoas. Nós somos o templo de Deus. Entendeu, irmãos? E o que eu preciso para ser salvo? Viver o mandamento dele, que ele resumiu em 2: amar a Deus e amar o próximo. É isso que eu preciso, invocar ele. A Escritura diz: todo aquele que invocar o Salvador será salvo. E o que é invocar, irmãos? É levantar a mão num templo? Não. Invocar é você chamar com convicção. Lá no seu aposento, lembra que ele falou? Ora no teu quarto. Lá no teu quarto chega lá e fala: Senhor, entra na minha vida, me dá entendimento. Mostra aqui assim para mim o Evangelho, que eu possa entender o Evangelho, possa entender a verdade. Mostra para mim. Ele não recusa um coração quebrantado. Lembra? Ele não recusa um coração quebrantado, um espírito contrito. Ele não recusa. Ele vai abrir a porta e cear contigo. Ele vai dar o pão da vida, a ceia, o pão da vida, para que nós possamos ter entendimento da palavra dele. Tá, irmãos? Falei bastante, irmãos, mas é porque você vê que é muita coisa para a gente poder falar, para poder mostrar para as pessoas na Escritura. É muita coisa, irmãos. Mas acredito que esse pouquinho, essa sementinha que foi lançada nos nossos corações essa noite, eu acredito que quem quer uma fé especial com o Salvador, vai buscar. Isso que é interessante, isso que é importante. Busque. Leia os Evangelhos, busque isso, esse entendimento. Do Espírito do Pai, é o Espírito do Pai que nos convence da verdade. Tá? Que nos mostra toda a verdade. Então, irmãos, eu gostaria de deixar aberto aqui para alguma pergunta. Se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem algum questionamento, esse é o momento. Quer dizer, poderia falar antes, né? Mas se quer aproveitar esse momento para falar alguma coisa, ou contar alguma experiência, ou fazer alguma pergunta, qualquer coisa, irmão, pode ficar à vontade. Tudo certinho? Peraí, papai tá com você. Isso, eu ia falar isso no começo e eu esqueci. Faço com todo prazer, mano. Eu esqueci de falar, que eu ia falar no começo, irmão, que nós não estamos aqui para fazer só nas pessoas que reúnem com a gente lá. A gente quer ir nas casas das pessoas, conversar com as pessoas, mostrar essa Escritura. Aqui, perto aqui? Sim, nós vamos com toda... Pode ser quinta-feira? Pode ser quinta-feira? Nós estamos aqui para isso, mano. A casa que... Nós que agradecemos até, né? Poder receber a gente lá, pra gente poder conversar mais um pouco do Evangelho. E aí tirar as dúvidas, irmãos. A gente pode falar mais coisas, né? Talvez coisas que dá dúvida. E dá mesmo, irmãos. Principalmente quando a gente vai ouvir outros lados, que eles usam uma palavra muito manipuladora. E usa até a Bíblia para enganar as pessoas, né? E aí, só que nem eu falo, usa aquela passagem fragmentada, igual Malaquias 3:10, só lê Malaquias 3:10. Não lê todo o texto. Por quê? Porque se lê todo o texto, você chega a conhecimento da verdade. Entendeu? Então será um enorme prazer, né, irmãos? Sim. Sim. Exatamente, irmão. É isso mesmo. É muito bom, né? É muito bom. Ela é alimento, né? A palavra é alimento. Alimenta, ó. A palavra de Jesus alimenta a nossa alma. Ela alimenta, né? Ela alimenta. Então nós vamos depois procurar certinho o endereço da irmã, tá? A irmã Estela vai... Sabe, né? A irmã Estela vai nos guiar. Vai nos guiar, né? É, né? Ah, tá. Então tá.
Então a gente já marca pra vir aqui na irmã Estela, daqui a gente já. A irmã Estela já guia a gente. É, isso. Que bom, irmã, que bom. A gente vai com todo prazer. Outros irmãos que quiserem, que tiver. Ah. Opa, pergunta da irmã sobre o dízimo. Uhum. Uma vez ela falou pra mim, falou assim, irmã, ou você paga 10%, você vai dar um tostão, ou você não paga nada. Porque se você não pagar o 10%, Jesus não recebe a sua dízimo. Não. Ó, eu vou falar não, por que era 10%? O dízimo significa 10%. O dízimo da lei é 10%, era 10% do cereal, das vacas, nós lemos aqui, né? Veja bem, por que era 10%? Veja bem, olha só que interessante, irmãos. Era quantas tribos de Israel? Era 12, né? Uma tribo, a tribo dos levitas, que era o sacerdote. Uma tribo não recebeu terra, não recebeu herança, por isso que fala que eles não tinham herança. Então veja bem, as famílias irmãs que teriam que levar para essa tribo de Levi. Então veja bem, era quantos? Ficou 11, só que uma tribo de Benjamim era muito pequena. É uma tribo muito pequena. Na verdade, ficou 10 tribos com uma quantidade a mais de pessoas, dos familiares, descendentes ali. Então o que Deus fez? Para haver igualdade, aí o Criador estipulou 10%. Porque 10% de cada um, os levitas têm até a mesma quantidade que eles iam ter. É para ter igualdade. Por isso, irmã, que está lá em Atos, quando os irmãos lá venderam as propriedades e levaram aos pés dos apóstolos, levaram o dinheiro da propriedade, o que os apóstolos fizeram? Dividiram entre todos que tinham necessidade igualmente. Mas então, hoje é dividido igualmente na igreja? Hoje quando leva o dízimo, o pastor pega e fala assim, quem está passando necessidade? Vamos dividir igualmente entre nós? É feito isso? Então está errado segundo a Bíblia, não pode. Tem que ser dividido igualmente. Entendeu? Se já que está juntando lá, né? Porque o certo, irmãos, hoje no Novo Testamento, que é depois da morte de Jesus, né, no nascimento, o Novo Testamento é na morte, como Paulo fala em Hebreus 9, o correto hoje é a gente levar para os pequeninos do Pai, porque naquele dia ele vai falar, ó, você me deu de comer, você me deu de beber, venha para o reino do meu Pai. Pode vir. Entendeu? Então hoje não existe valor. E fala lá ainda, lá em Coríntios, fala que cada um contribua conforme está no teu coração. Semeou, deu aos pobres. Deu aos pobres. Lá fala, eles não lêem essa parte. Eles só lêem que fala, cada um contribua conforme está no teu coração. Eles não lêem a parte que fala, semeou, deu aos pobres. Eles não lêem essa parte, que é uma parte abaixo. 1 Coríntios 9, se eu não me engano. Então, no caso, 9,6. contribua conforme está o seu coração. No caso dela, ela ia dar sob pressão, porque ela fez um medo para a senhora, né? Ela falou. Aí a senhora ia dar com medo, não era porque a senhora queria mais. Então também não ia adiantar nada. Viu? Ela falou, você paga 10% Olha só. ou você não paga nada. Porque se você não pagar o 10% de tudo que você recebe, o senhor não vai receber o seu dízimo. A pessoa fica com medo. Porque... Eles conseguem manipular as pessoas de uma Mas aí forma. fala que é conforme está no coração da pessoa, não é sob pressão? Então quem vai estar errado, né? Consegue manipular as pessoas e aí. Porque no tempo que eu era católica, eu pagava o dízimo, só que não tinha continha para pagar, sabe? Eu pagava Era uma oferta, né? Era uma contribuição. É que nem na igreja você vai dar R$1, R$2 de oferta, né? Dá até mais que dá, né? É oferta, né? Não dá nada. Contribuição. Então, aí o certo hoje, irmão, olha só. O certo hoje é 2 Coríntios 9, 7, ó. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres. Por que eles não nessa parte? Porque daí vai faltar a contribuição deles lá, porque é para dar para os pobres. A contribuição é para dar para os pobres. E outra, o dízimo, hoje da graça, que é depois da morte do Salvador, porque lá em Mateus 23, 23, foram dar o dízimo. Não, Jesus fala assim, olha, vocês que dizem mais o endro, o hortelã e o cominho, não era dinheiro. Olha só, o endro, o hortelã e cominho. E rejeito principal da lei, o amor, a misericórdia, uma coisa assim, né? Essas coisas, né? Rejeito principal da lei. Ali Jesus está falando para os sacerdotes continuar dando dízimo do dízimo. O povo de Israel continuar levando o dízimo para Jerusalém. Por quê? Porque ele não tinha cumprido ainda a lei. Ele cumpriu no madeiro. Após o madeiro, toda esta liturgia, todos esses preceitos do Antigo Testamento
agora tem um outro significado. No caso, dízimo hoje na graça é quando eu levo para o pobre, quando eu levo para alguém que tem necessidade, ou para uma viúva, ou para um órfão, alguém que tem necessidade. Esse é meu dízimo de hoje. Agora, por exemplo, nós nos reunimos num salão, né? Nós nos reunimos num salão. Lá a gente não pede nem um centavo para ninguém, né? Mas lá tem um grupo de irmão que fala assim, olha, nós temos que pagar o aluguel. Na verdade a gente faz, às vezes faz uma vaquinha, às vezes faz uma construção ali, igual para andar uma Estela ali, nós pegamos assim. Nós fazemos uma construção para reverter em aluguel e a gente vai fazendo isso, entendeu? Então os irmãos ajudam. Mas quer dizer, a gente não precisa explorar de ninguém, nem pedir dinheiro para as pessoas e falar que isso é de Deus. E falar que vai ser abençoado quem dá dinheiro para Deus. Isso é mentira. Não vai ser abençoado se dar dinheiro para Deus, vai ser abençoado se viver os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, justiça, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Ainda fala, contra essas coisas não há lei. Esse é o Evangelho de Jesus, muito simples. Entendeu? Hoje tem muitas pessoas carregando um fardo pesado para viver o Evangelho de Jesus. Mas o Evangelho de Jesus é fardo leve, ele falou. É você viver o amor, a comunhão entre os irmãos. E outra coisa, irmãos, ninguém está livre de pecado, nós somos pecadores. Tá? Nós somos pecadores. E o que é que vai apagar a multidão dos nossos pecados? Está aqui, ó, em 1 Pedro 4:7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Né? Mas, sobretudo, tende ardente caridade, amor, o mandamento de Jesus, uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. A caridade vai cobrir a multidão dos nossos pecados, porque o amor é o mandamento. Quando eu vivo o amor, eu me livro da hipocrisia, que é o principal pecado, tá? Eu me livro de muitas outras coisas. Quando eu vivo o mandamento salvador, o amor, realmente o amor ao próximo. João fala nas suas cartas, né, nas suas epístolas, pode porventura alguém dizer que ama Deus e aborrecer o teu irmão? Não. Tem que amar teu irmão. Amando meu irmão, eu estou dizendo para as pessoas com o meu ato que eu amo a Deus. Então eu preciso amar as pessoas. Eu preciso amar, porque esse é o mandamento de Jesus. Eu preciso ter comunhão com os irmãos, porque esse é o mandamento de Jesus. Entendeu? Esse é o mandamento. E o que, irmãos, está ficando escasso nos templos hoje. Está ficando escasso. As pessoas estão indo muito para suas ganâncias. Quem tem mais? Busca a sua bênção, esquece do irmão do lado que precisa de uma bênção. Ele de repente não tem o que você tem. Entendeu? E muitos estão vivendo cada um para si. E Deus por todo. Não estão ditado? Mas isso não é evangelho. Evangelho, comunhão. A gente se importar com os nossos irmãos. E ajudar se for preciso. Aí estaremos dizimando. Aí estaremos. E esse evangelho que nós estamos seguindo nos dá aquela sensação de liberdade. Sim. Consciência do que está fazendo. Por isso Jesus fala que nós somos sal da terra. Quer dizer, equilíbrio. Tem equilíbrio. Peraí, eu estou falhando, tem que parar com isso. É você manter uma direção certa, que é Jesus. É simplesmente você saber o que é certo e o que é errado. Não chegar um homem e dizer, ó, você errou, você vai dar disciplina. Quem é um pecador para disciplinar um pecador? Só que hoje as pessoas vivem sob o teto de um pastor. O pastor é que diz o que é certo e o que é errado. Mas a Bíblia fala, maldito o homem que acredita no outro. Ó, o apóstolo Paulo falou bem assim, né? Apóstolo Paulo. Esse que é o problema das pessoas, não buscar. A minha mãe é evangélica há 25 anos. E eu fiz umas perguntas para elas também, ela não sabe responder. Ué, mas a senhora frequenta há 25 anos? Mas não sei o que. Eu falei, não, mãe. Deus deixou a Bíblia pra gente correr atrás. Não, mas Deus ungiu um pastor a ensinar. Eu perguntei pra ela assim, mas Deus ordenou pra ele tirar dinheiro do pobre pra dar pro templo? Será que Deus gosta disso? Aí ela não gostou. Será que estaria certo, irmão? Será que tá certo? Deus fica contente de um pastor que tem um carrão tirar 100 reais de quem não tem? De repente que vai faltar num gás de uma pessoa que precisa. Será que Se ele quer para ele pegar esse dinheiro e dividir igual entre todos. Aí ela não Esse que é o mais certo. Pergunta, ela não... Falei, mãe, está errado. Seria certo o pastor dar pro pobre, ajudar o pobre. Mas vai dar, vai, mas demora. Mas aí não dá, a religião não ensina isso. Aí eu comecei a questionar ela, falando, não, mas deles é possível, está errado. Eu falei, olha na Bíblia, mas está errado. Ó, o César foi evangélico há 30 anos. 30 anos dentro da religião. Aí ele começou a ver, Estava naquela igreja. e infelizmente está tudo errado. Há 30 anos dentro da religião. Isso, mas tá tudo errado. Você vê, a gente lê na Bíblia aqui, ó, lá a gente coloca a Bíblia na parede para as pessoas verem.
Vai uma pessoa aí no tempo e levanta a mão pra interromper pra ver o que aconteceu. E aí lá a gente deixa aberto para as pessoas perguntar. A gente tá lendo lá, irmão, não entendi aquela passagem. Volta, lê até as pessoas entenderem. Se você perguntar, É um estudo bíblico. É um estudo das escrituras que nós fazemos. uma coisa errada aí. Aí a pessoa já fica esperta, mas por que eu não posso perguntar? Tem alguma coisa errada nisso aí. É. Né? Se existe uma coisa que eu não posso perguntar, tem alguma coisa errada. A Bíblia fala que Deus é verdade, então se é verdade, eu posso perguntar. Eu não posso desrespeitar, mas perguntar. E aí a gente começou a se reunir, a gente começou a ter conhecimento devagarzinho. O Dente, quando eu falei pra ele a primeira vez, ele quase não batia. Não, porque eu ia muito, eu terminei Oi. o terceiro ano junto com os pais dele. Ela foi. Ela foi na campanha do pãozinho? E daí eu Ou chegava pãozinho, na casa pãozinho, dele, filho. eu chegava na casa dele, era eu chegando e ele correndo pra igreja. Não era bem assim, mãe? Eu chegava, mas o pai dele na escola e ele corria pra igreja. Lógico que é. Que negócio é esse? Sim, mas tá aí dando na cara, não tá? Na cara? Aí quando a gente questionou Como que é? ele Muitos sobre caem, né? isso, ele- Nessa conversa. Não, mas eu vou falar isso na igreja. Quando ele começou a falar na igreja, começaram logo a pisar nele. Porque daí tem um porém. Isso é uma macumba. De hoje, se você for falar a Né? verdade, Mas é uma macumba isso. igual fizeram com Jesus. Quando Deus chegou no tempo de Salomão, ele falou a verdade. Virou Por quê? Porque infelizmente eles não querem pregar a verdade. Eles querem dinheiro, sugar o que é. E eles fazem uma macumba pra tirar outra. Porque vai ter problema. Todo aquele que Faz uma macumba pra tirar outra. nos templos vai ter problema. Isso vai ser. É, falar a verdade, irmão, nos templos é pedir pra ter perseguição. É melhor sair. É pedir pra ter Aí perseguição. o Rude falou assim, não, mas eu vou falar isso dentro da igreja. Eu falei, Rude, não vai, que eles não vão aceitar. Primeira vez que ele inventou de falar, a esposa do pastor chamou ele de endemoniado. Mas peraí, eu leio a Bíblia, eu sou endemoniado. Eu leio a Bíblia, vamos supor, eu vou ler a Bíblia pra senhora, eu sou endemoniado. Vou ler a Bíblia. É isso que acontece hoje. E pra piorar, tava apoiando as obras as atitudes e as obras do Valdemiro Santiago. Aí. E eu vi que tudo tá perdido mesmo. Falei, se tem gente apoiando um homem desse, achar que esse homem é de Deus, eu tô saindo mesmo. Foi o fim da picada pra mim naquele momento. Você vê o Valdomiro todo de rico, fazenda por aqui. E lá na televisão arrancando dinheiro das pessoas que não têm. E as pessoas acham isso certo. Será que tá certo isso? Aí cabe a muita gente gente. analisar, mas peraí, será que Deus aprova isso? Tem gente que leva até jabuticaba pra ele. Vendendo. Cara, eu vi o Valdomiro vender meia dele. Aham, no começo ele fazia muito isso. Ele ganha muito dinheiro com meia. Que ele ia pra Israel. Ele ia para Israel, eu não sei tantas meias que ele conseguiu usar em Israel, porque ele, fui para Israel e vendia meia que ele foi para a Terra Santa. Mas peraí, quantos pares de meia conseguiu usar lá? Ele vendeu meia sem ter usado e falou para a pessoa que olha só. Precisa acordar. Aquele lenço foi sucesso. Aí, O lenço foi sucesso, né? Uma benção. Ele enxugava ali. O César falou no começo, a nossa intenção é levar as pessoas à consciência, não chamar para a igreja. E nem mandar tirar também, isso aí é cada É um. consciência de cada um. É. É chamar as pessoas para pensar um pouquinho, não, vamos analisar isso aqui. Simplesmente analisar. E tirar os seus comentários. Aí é Valdemiro contra Edir Macedo contra Valdemiro e fica nessa briga. Ué, que Jesus é esse que eles estão seguindo? Eu fiz uma pergunta semana passada na rádio, o seguinte. Teve uma pessoa que contou em Novo Olímpia, existem 70 e poucas igrejas, né? Meu avô, né? Exagerando. Meu avô fala, tem 70 igrejas na Vamos Bolívia. supor que existe 70 igrejas em Novo Olímpia. Mas cada igreja prega uma doutrina, não é? Ou seja, cada igreja segue um Deus, não é? Então existe 70 Deus? Sendo que um Deus é só um. Ué, então existe 70 Eu deixo pra Deus. mulher ali. É. O Deus é só um. E o Deus seu é o mesmo. Eu não sei a igreja que vocês frequentam, mas vou citar alguns nomes aqui, mas não leva a mal não, tá? Vamos supor, o Deus da Assembleia é um, o Deus da Batista é outro, o Deus da Católica é outro. Um Deus só. Então por que existe tanta seita religiosa? O problema disso, sabe por quê? Porque o homem inventou a tal da religião. Porque a religião pura e imaculada, nós lemos aqui qual é a religião. Aí o homem inventou um monte de religião e começou a criar problema. Começou a virar divisão, cada um defendendo a sua placa. E eles nunca vão ler essa verdadeira aí. Não, Porque se eles lerem, as pessoas vão entender. E a intenção Exatamente. deles é cegar as pessoas. é cegar. Eu lembro que a minha mãe, ela... Ixi, levou muitas vezes pra beijar o santo lá. Tá? A gente não gostava, pequenininhos, não apanhar, né? E muitas vezes ela... Nossa, minha mãe era... Sabe, minha mãe era daquela fanatismo na católica ali.
E de uma hora pra outra minha mãe virou evangélica de um jeito que parou até de falar com as pessoas. Oxi, Não, mas a característica do crente é essa. Não, você pode olhar. É hipocrisia. É hipocrisia. É hipocrisia. Você acha melhor que os outros, você acha mais santo que os outros. Por isso Jesus falou, né? Sim, não é nada, é povo. Os pastores antigamente, né? Também, muita né? gente gosta de ser Seus enganado. caminhos, quilômetros, para perder o... Aí eu pergunto. Foi no Evangelho, Jesus falou. Porque vai pra igreja. 2 vezes mais filho de fora. É verdade. Eu vou ficar com raiva de tudo isso porque vai pra outra igreja. Tem gente que é assim. Não, porque a igreja evangélica faz que você discrimina as pessoas. É preconceito. Ou seja, faz você viver o que não é o mandamento de Jesus. Que ao invés de não fazer acepção de pessoas, faz acepção de pessoas. E se Conforme nós você lemos. não obedecer, você não fica. Aí Esse é o se problema. passam uns crentes que falam que nós estamos na roda dos escarnecedores. É por isso que tem dia que eu vou para do crente, vou para do Tá católico, não certo. tenho nada, eu vou O para importante é qualquer você um. buscar o conhecimento. Aí Aí eu quando eu vou, perguntei pra ela assim, eu falei assim, ué, então se existe outra seita religiosa, a senhora vai pular também? Ah, se for mais milagres, eles vão, né? Porque vive assim, ué, não existe um só Deus, por que tá pulando de religião? e o Deus que dá, né, dá eles também. É, também. Aí a irmã tem trabalho. E a gente, Uma vez lá pra vamos ter que encerrar porque a irmã tem que ter trabalho. Tá? Vai ter o trabalho aí. igreja dos